Fala pessoal, tudo bem? Sem enrolação nenhuma, eu vou ensinar passo a passo de como criar as melhores imagens com inteligência artificial. Vocês conhecem o Midjourney, né? Então é nele que a gente vai seguir. Meu nome é Cassiano Bacil, sou sócio-diretor de criação da Invent Comunicação e vocês me acompanham agora. Já segue a página da Invent, já dá o like. Toda semana a gente posta conteúdo novo sobre comunicação, marketing, inteligência artificial. Segue a gente, não perde nenhum vídeo. Vamos lá. Então, começando aqui, já tenho aqui a tela do Midjourney aberta no meu computador. Né? Antes de começar, pessoal, o Midjourney ele não cria as imagens diretamente aqui no site deles. Diferente do Leonardo.ai, o Firefly da Adobe, que tem o próprio criador de imagens no site, quando você acessa, o Midjourney não. O Midjourney você precisa conectar com o Discord. E antes de mais nada, a gente precisa saber que o Midjourney tem um valor, tá? Antigamente eles tinham uma ferramenta gratuita, né? Tinha uma liberação gratuita para a utilização de algumas imagens. Hoje não, a partir de $10. Mas vale muito a pena. Então, garanto para vocês que vocês vão gostar. Vamos lá, sem enrolação, pessoal. Já vou conectar aqui no Discord. Já tá aqui o Discord. Tenho que logar no Discord e conectar com o Midjourney, né? Vamos lá. Direto ao ponto aqui, pessoal. Como que eu faço para criar uma imagem, né, por inteligência artificial? Primeiro de tudo, o Midjourney, ele foi criado em inglês, na língua inglesa. Então, a gente precisa comunicar a linguagem que ele entende, né? Não adianta a gente digitar em português, ele até pode criar alguma coisa, tá? Mas eu recomendo que a gente sempre traduza. A gente faz tradução no Google Tradutor, realmente, ali, né? Então, vamos para nossa primeira criação. Vou deixar as configurações básicas do Midjourney, tá? Então, a gente vai para a primeira criação, a gente coloca nessa barra de digitação o nosso prompt. Então, a gente vai vir aqui, Imagine, e vamos agora digitar o nosso prompt. Eu vou criar a minha primeira imagem sem parâmetro nenhum, tá? Só digitando uma palavra. Então, vou pegar gorila, né? Então, já traduzi, né, a palavra gorila. Vou colocar no Midjourney. Simplesmente assim, pessoal. Então, a gente já tem a primeira imagem criada. Olha que incrível essas imagens, pessoal. Vou até ampliar aqui. São imagens realmente incríveis. Só que aqui eu não dei nenhum prompt. Simplesmente eu digitei que eu queria um gorila. O que a gente vai fazer agora? A gente vai refinar. O que eu quero? Eu quero esse gorila andando em Nova York, indo para o trabalho de terno e gravata. É ali que a gente vai chegar. Então, primeiro, a gente tem um gorila aqui básico, né? Que eu deixei a inteligência artificial trabalhar para mim. E agora eu vou aprimorar esse prompt. Pessoal, presta atenção aqui que isso aqui é importante, tá? Vocês podem copiar isso aqui, depois eu vou deixar disponível para vocês copiarem. Então, esse detalhamento do prompt que é importante agora para a gente detalhar essa imagem, tá? O que eu recomendo? A gente utilizar sempre por sujeito, características e sentimento. Né? No caso, o que eu quero? Eu quero um gorila de terno e feliz. Né? No caso, o gorila é o nosso sujeito, a característica ele vai estar de terno e o sentimento que ele vai estar feliz. Então, é aqui que a maioria das pessoas se perde realmente, né? Eu já vi pessoas falando, mas eu não consigo gerar a inteligência artificial, o Midjourney não gera o que eu estou imaginando, né? Mas porque realmente não sabe utilizar essa técnica. Então a gente sempre tem que utilizar sujeito, característica e sentimento. Vamos lá então para a gente criar essa segunda imagem. Não vou detalhar os prompts, tá, pessoal? Aqui eu só vou realmente colocar conforme eu falei. Então eu quero um gorila de terno e feliz. Olha que incrível a imagem, né? As imagens que o Midjourney criou pra gente. Então o nosso gorila já tá de terno e gravata, já tá feliz, já tá felizão ali. Então eu vejo que ele tem algumas diferenças aqui, algumas imagens parecem mais artísticas, mais vetorizadas, assim, né? Parecem realmente um vetor, não parece uma imagem, mas tem algumas que parecem ser bem realísticas, né? Então, tá do jeito que eu quero, mas ainda não é o jeito que a gente vai chegar, né? Não é o que eu quero para o resultado final. Vamos detalhar ainda mais esse prompt. Pessoal, se liga aqui. Isso é importante, tá? Por que eu vejo muitas pessoas utilizando de forma errada a ferramenta? Porque ou digitam um prompt muito curto, né? No caso que a gente digitou aqui, mas foi só para um exemplo, ou digitam um prompt muito longo, com muitas informações, e aí a inteligência artificial não consegue chegar no que a gente está imaginando. Aliás, se tiver muita coisa, ela até se perde, né? E a gente não consegue ter o objeto, a figura que a gente está imaginando. Então, é sempre importante a gente ter um meio termo, né? Sempre começar ali pelas expressões ali que eu detalhei, né? Mas não se alongar tanto, né, no nosso prompt. E o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais?
né? Então, podem tirar uma print da tela, tá? Isso aqui é importante. A gente pode colocar esses comandos após a nossa escrita, tá? O nosso prompt. Então, a gente pode colocar a versão, no caso a gente coloca aqueles 2 tracinhos e o V. Normalmente a gente utiliza a 5.2, que é a última versão do Midjourney. A qualidade, que é os 2 tracinhos e Q. Normalmente a gente pode utilizar o Q5, né? Que é não é a qualidade da imagem em si, mas é uma qualidade de detalhamento. E o tamanho da imagem, a gente pode colocar o tamanho quadrado, o tamanho horizontal, vertical. Então isso a gente pode já prever na nossa imagem. Então vou mudar aqui também. Agora ele só gerou imagem quadradinha, agora a gente vai gerar imagem de outro formato. A gente pode também utilizar a estilização, que é o dos 2 tracinhos S, né? O que é a estilização? É a quantidade de detalhamento também que a inteligência artificial vai criar para gente. No caso, se eu criar, por exemplo, uma lua, pedir no padrão Midjourney, que é o 100, ele vai criar uma lua, né? Agora, se eu colocar 1000, por exemplo, uma lua que eu vou criar, ele vai criar uma lua cheia de coisa no espaço, iluminação, fumaça, enfim, ele vai criar uma coisa realmente bem diferenciada, né? E a negação, o que é a negação? A negação é quando a gente não quer que tenha algo na imagem. No caso, sei lá, vou criar um polvo, por exemplo, mas eu não quero que ele tenha tentáculos, quero só que ele fique bonitinho, pareça um polvo. Então eu coloco 2 tracinhos e o no, e daí eu acabo tirando algo que eu não quero que a inteligência crie para mim. Então eu acabo colocando essa negação aqui. Então, vamos criar esse gorila diretamente em Nova York. Coloquei um detalhamento a mais, coloquei aqui a versão, coloquei o tamanho, tá? Esse tamanho daí é o tamanho mais na horizontal, tá? Então a gente vai ver o que ele vai criar pra gente agora. Olha que incríveis essas imagens que o Midjourney criou. Sensacional essas imagens, né? Esse aqui não tá indo muito feliz pro trabalho, esse aqui tá indo bem felizão, mas os outros estão normais aqui, né? Mas sensacional, pessoal. A gente pode detalhar ainda mais esse prompt, tá? Isso que a gente vai fazer agora. Eu vou detalhar um pouquinho mais, mas as imagens estão incríveis, né? Então agora eu vou detalhar mais esse ambiente, tá? E a gente vai criar dessa forma agora. Claro, vamos colocar aqui o nosso detalhamento do prompt aqui também, da versão e do tamanho. Vamos lá. Pessoal, olha que sensacional, que incrível essas imagens que o Midjourney criou pra gente. Então, olha como faz diferença realmente o detalhamento. E olha o que a gente chegou, né? Então, tem os táxis, tudo perfeito. A gente consegue utilizar, imagine a campanha que a gente não consegue utilizar utilizando essas imagens, a campanha que a gente não consegue fazer com essas imagens que o Midjourney criou. A gente consegue detalhar ainda mais ela, tá? Então, agora, depois que a gente criou, chegou na imagem que a gente quer, a gente pode escolher uma dessas 4 imagens que o Midjourney criou e pedir para ele detalhar ainda mais. Eu posso pedir uma variação, por exemplo, deixa eu pegar a terceira imagem, né? Então a gente vai contar assim: primeira imagem, segunda imagem, terceira imagem, quarta imagem. Vou pegar a terceira imagem aqui e vou pedir mais uma variação para o Midjourney. Então aqui, ó, o Midjourney já fez mais 4 imagens, né? Já elaborou mais 4 imagens naquela versão que eu pedi. Eu escolhi essa imagem que ele tá meio estiloso, com uma gravata amarela. Então aqui ele já gerou mais 4 imagens. Gostei bastante dessas imagens, tá? Eu vou pegar agora assim. Quando eu pedi ali para ele, o que é esse V3, esse U1, U2, né? O que significa isso? Isso daqui, o V, é a variação. Pedi a variação da imagem que eu escolhi. Então ele vai me gerar mais imagens a partir daquela que eu escolhi. O que significa a letra U na frente ali dos números ali, né? A letra U significa o upscale, né? Eu vou selecionar a imagem que realmente eu defini, tá? E ela vai deixá-la maior para mim, para eu poder utilizar aí, ou para eu poder modificar ainda mais, tá? Então eu vou escolher aqui dessas imagens, eu gostei bastante dessa daqui. Então essa daqui sempre pensando na seguinte maneira, né, pessoal? Aqui é a primeira imagem, segunda, terceira e quarta. Então eu vou pegar a segunda. Então upscale para a segunda imagem, ele já vai aumentar, vai deixar em boa resolução para eu poder utilizar. Então já está aqui, já está criada a imagem, tá? O Midjourney já criou.
Então eu já tenho essa imagem, né, em boa resolução, em alta resolução. Eu consigo agora utilizar essa imagem na minha campanha se eu quiser. Se eu quiser, posso ainda mexer nela, tá? Eu posso mexer no zoom. Então deixa eu dar um zoom aqui, o zoom 1.5. Então ele vai deixar a imagem, digamos, menos aproximada, tá? Ele vai ampliar mais o meu campo de trabalho ali que eu tenho nessa imagem. Perfeito, ele já criou aqui para mim, tá? Mais 4 imagens. Lógico, elas são bem parecidas agora. Muda algum detalhezinho, alguma coisa na mão, algum detalhe, por exemplo, dos pedestres andando. Então eu já pedi o zoom out, ele afasta mais a imagem da gente e a gente tem um espaço maior para trabalhar. Então pode ver em relação à imagem superior, né? Aqui a gente tem as imagens aqui que elas estão mais afastadas aqui. Eu posso afastar ainda mais, posso mexer nesse zoom, né? Ainda mais aqui eu vou pedir o upscale aqui na versão 4, que seria essa imagem aqui, digamos, eu vou escolher essa daqui. Agora ele vai definir essa imagem. Pronto, eu já tenho a imagem que eu quero utilizar. E o que eu posso fazer além disso, tá? Eu posso trabalhar na imagem através dessas setas, posso pedir para a inteligência artificial colocar para cima a imagem, para baixo, para o lado, para o outro. Posso pedir para mexer numa região específica, de repente quero colocar um copo de café na mão aqui do meu gorila. Então venho na variação aqui, ele já vai carregar para mim. Eu consigo selecionar uma parte da imagem para fazer essa modificação. Então eu clico aqui para selecionar e posso pedir o que eu quiser nessa imagem. Eu posso selecionar, de repente eu quero modificar esse detalhe aqui desse pedaço dos pedestres. Posso mudar a cor do meu táxi, enfim, posso fazer qualquer edição que eu quiser nessa imagem aqui através do Midjourney também, tá? Então, também é possível fazer dessa forma. Como que eu faço para baixar essa imagem agora em alta, tá, pessoal? Vou vir aqui em Web, aqui ele já me dá essa imagem em alta para eu poder baixar essa imagem, tá? Já baixei a imagem, pronto, agora posso utilizá-la nas minhas campanhas aqui, posso fazer uma campanha com ela, olha que bacana. Essa imagem ficou incrível, pessoal, ficou incrível realmente. Olha a criação que a gente chegou aqui nesse pouco tempo aqui, né, fazendo esse vídeo, a gente chegou realmente com um resultado muito legal. Se a gente souber utilizar a ferramenta artificial ao nosso favor, a gente consegue fazer realmente imagens incríveis. Eu já levei essa imagem para o Photoshop, agora eu posso fazer o que eu quiser com ela. Posso fazer o tratamento de cores, posso inclusive utilizar a inteligência artificial do Photoshop, de repente colocar um copo de café, né, na mão do nosso gorila, mas isso é coisa para outro vídeo, hein, pessoal? E aí, tá preparado para criar essas imagens pelo Midjourney? Então segue o canal, dá um like no vídeo e semana que vem tamo junto.